obrigado por ter aceito o meu convite da gente conversar. É a nossa primeira live com um convidado, Paty. Eu Eu fico fico muito muito feliz que feliz. seja tu. Fico muito feliz que seja tu, porque a gente tem um histórico muito legal, né? E eu falo muito para as pessoas, né, que tem algumas barreiras dentro do ciclismo, né? E uma delas, justamente, é a dor, né? São as dores que a gente sente, ou lesões que a gente provoca pedalando na hora do exercício, ou algumas coisas que a gente já traz, né? Alguns históricos que a gente já traz, como é o meu caso, por exemplo, né? Muitas pessoas já sabem porque eu falo, como forma de superação mesmo para os ciclistas, que eu tenho bronquite asmática, que eu tenho uma capacidade pulmonar reduzida, que o esporte, de fato, faz parte da minha vida por conta disso, né? E eu já tive outras questões também, já parei de pedalar por dores no joelho, que eu demorei para descobrir o que provocou isso, que foi uma sapatilha errada, olha só, né? Como a gente tem que cuidar de todos os detalhes. E o bônus final da minha vida, Patrícia, foram as 2 hérnias de disco que eu tenho na região da lombar, e foi assim que a gente se conheceu. Verdade. Então, eu quero contar rapidamente, muito rapidamente, a minha história, ou a nossa história, né? Para também que as pessoas fiquem sabendo, e que depois eu também vou pedir para que tu te apresente, né? Teu currículo extenso e maravilhoso, como grande profissional da área da saúde. Mas eu, em primeiro lugar, quero agradecer aí a presença de todo mundo que está entrando e já deixar também a informação de que, se vocês tiverem perguntas para fazer durante a live, no final a gente vai poder respondê-las, né? Principalmente perguntas para a Patrícia sobre dor nas costas, ou sobre outras dores que vocês sintam na hora do pedal ou depois de pedalar, porque isso ela vai poder nos ajudar também a responder essas questões. Se vocês curtiram ou estão curtindo os conteúdos do nosso canal You Can Go Bike, deem um like aí, mandem para quem também tem algum sofrimento aí de dores durante o pedal, porque a live de hoje vai ser muito legal. E, claro, fica o convite também para vocês seguirem e acompanharem aí a Patrícia no perfil dela, Quiropraxia Caxias. Depois, no final, ela vai dar todos os canais também de contato com ela. Bom, para começar, eu queria justamente falar da minha experiência. Eu sempre pratiquei esporte a minha vida inteira, e nunca tive poucos problemas na vida com lesões ou com dores, enfim. Mas, obviamente, que algumas coisas o nosso corpo vai sentindo com o passar do tempo. E eu sempre tive, nos últimos anos, vamos botar assim, nos últimos 10 anos, eu tive alguns incômodos na região da lombar. E eu sempre fui muito ativo, eu sempre pedalei, eu corri, inclusive, um tempo, né? Eu sempre fiz natação, ia para academia, fazia pilates, eu fazia também ginástica com orientação, enfim, sempre fui muito ativo na região, nas questões de trabalhar o corpo, enfim, tive muita consciência corporal também por conta do esporte, de todas essas atividades que eu sempre fiz. Mas, nos últimos 10 anos, eu fiz uma coisa que é péssima, né? Que é muito natural do ser humano. A Patrícia talvez vá poder falar sobre isso depois, que é conviver com a dor. Eu fiquei anos da minha vida convivendo com uma dorzinha na lombar. E aí eu, obviamente, reclamava para todos os profissionais que me atendiam nesse caminho todo, né? E cada um tinha uma informação para dar. Obviamente, tentavam fazer algum tipo de reforço para evitar essa dor. Mas a coisa não parou. Nunca deixei de ter essa pequena dor sempre me incomodando na lombar. Obviamente, dias que doíam mais, dias que doíam menos, mas eu acabei convivendo com esse mal durante muito tempo. E a coisa não parou por aí. E eu lembro que teve uma ocasião, né, Paty, fazendo tudo errado. Eu tirei férias, né? Tirei férias depois de um ano, fazendo as coisas de uma maneira, né, uma vez ou 2 ou 3 por semana, que seja. E eu cheguei na praia e disse, bom, agora eu vou arrasar, vou fazer tudo que eu deixei de fazer durante todo o ano. E aí era corrida de manhã, pedalada de tarde, surf depois do almoço, sei lá, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Famoso O que overtraining. aconteceu? E o que aconteceu?
um belo dia eu simplesmente travei nas costas, eu fiquei completamente torto. E foi aí que eu procurei, né, por indicação, encontrei a Patrícia, e ela me atendeu muito bem. E eu lembro, Paty, que na primeira pergunta que eu fiz para ti foi: pelo amor de Deus, eu vou continuar pedalando. E tu me disse, claro, e tenho casos e casos de pessoas que chegaram no teu estado ou piores que tu, e que a gente, com um trabalho contínuo, consegue recuperar, consegue salvar essa pessoa. E ela tem uma vida completamente normal. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, depois de acho que 2 ou 3 anos que a gente tem essa relação já, das minhas visitas contínuas lá na clínica, né, Paty? Dizer que eu tenho, sim, uma vida completamente normal, né? Eu pedalo 100 quilômetros, pedalo 130 quilômetros, pedalo 50 quilômetros com muita subida, subo, desço, faço as minhas atividades e eu consigo, sim, levar uma vida completamente normal. Com Paty, obrigado. Paty, muito obrigado de novo por estar aqui. Eu queria que, em primeiro lugar, tu pudesse te apresentar para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, teu histórico profissional, enfim. E dizer que também tu é ciclista, né? Então, boa noite. Que bom, né? Vamos entrando aí, vamos batendo o coraçãozinho para nossa live, né? Vamos prestigiar o Lissa, afinal, ele está fazendo um trabalho lindo, né? Agora aqui orientando a gente. E então eu sou a Patrícia Gabriela Foquesato e eu levo a quiropraxia no meu coração há 15 anos. Então, a Quiropraxia Caxias tem 15 anos. Nesse ano de 2021, nós estamos abrindo uma unidade aqui em Porto Alegre também. E eu sou, então, formada pela Fevale em 2006. Sou bacharel em quiropraxia. Sou a terceira turma de quiropraxia no Brasil. Depois eu fiz toda uma proficiência no método ativador, que é a famosa quiropraxia sem estalos, que quem segue a Quiropraxia Caxias ouve falar muito nisso, e que é o tratamento que a gente mais preconiza e que a gente mais valoriza, né? Hoje, principalmente dentro do meio do esporte, né? Principalmente com os ciclistas, que é a nossa maior... o nosso maior número de pacientes esportistas são ciclistas, até em função da pandemia, né? Que muita gente não era e se tornou ciclista, assim como eu. E tenho estágio na Califórnia e hoje estou finalizando a fisioterapia, estou me formando em fisioterapia também pela FSG e tenho uma pós-graduação no Colégio Brasileiro de Acupuntura pela São Judas Tadeu, do Rio de Janeiro, e que acaba completando muito o trabalho da Quiro, baseado, né, juntando com as técnicas de analgesia, né? A pandemia ela fez com que muitos pacientes se tornassem atletas, né? Atletas da bike. E isso fez com que talvez me aproximasse, me trouxesse para esse mundo com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de envolvimento mesmo com o atleta, com os movimentos e tudo mais, né? E aí, acabou o Lissa chegando lá no consultório. Isso. E um dos ciclistas, plantou a sementinha lá no meu coração. E eu sempre queria ouvir as histórias dele, né? Muito bom. Isso aí. Legal. Muito bom, Paty. Obrigado. Então, né, esse super currículo, eu sei porque eu já usei. Aliás, né, tu falou uma coisa bastante interessante que eu tinha esquecido de falar, né? Que eu próprio tinha muito preconceito com essa coisa da quiropraxia, dos estralos, aqueles na coluna, no pescoço, né? Que eram assustadores. Eu conheço muita gente, quando fala nome, né, quiropraxia, já, ai meu Deus, eu nunca vou deixar alguém fazer isso comigo e tal. E me chamou a atenção demais quando a gente foi fazer a primeira sessão, enfim, a minha primeira consulta, é que tu usar um método diferente desse, assim, isso para mim foi encantador, né, maravilhoso. E fora essas outras técnicas que tu usa, assim como a acupuntura, né, enfim, as outras terapias conjuntas que sempre agregam demais
o teu trabalho e, enfim, estão sendo super eficientes para mim também. Bom, aqui a gente está hoje no canal You Can Go Bike e eu queria que tu falasse um pouco, então, sobre o teu histórico como ciclista, né? Eu sei que tu começou não faz muito tempo, eu queria saber por que tu entrou no ciclismo e como é que está a parte ciclista hoje. Então, né, como eu falei, os ciclistas acabaram se tornando muito presentes na minha vida, né, em função da pandemia. E aí o Lissa, com esse jeito todo querido, e a Janete, que é a esposa do Lissa também, que tinha várias restrições de saúde, de limitações, né, biomecânicas, e super pedalavam, e ele me trazia as coisas que eles faziam, e aquilo começou eu já tinha uma curiosidadezinha, assim, porque em função de lesão eu tive que abandonar a corrida. E aí, ouvindo as histórias de um, de outro, e aí comecei a perguntar, Elissa, como é que é, né? Que bike seria legal? Como é que a gente compra uma bike? Como é que faz? Onde compra? Como é? Vou pedalar com quem? Né? Como funciona essa entrada no esporte, né? E o Lissa, cada consulta que ele ia era uma entrevista minha com ele, né? Eu atendia ele e, ó, só anotando as dicas. E aí isso foi crescendo cada vez mais, uma curiosidade quando houve o fechamento, então, das academias, aí eu disse, não, chegou a hora, vou comprar uma bike. Quando eu comprei a bike, eu pensei, bom, o que eu vou fazer, né, com ela agora? Tenho que me integrar e começar a ver como é que faz para fazer esse tal de pedal, né? E o Lissa super me ajudou, me trouxe me mostrou vários caminhozinhos, me disse o que eu tinha que comprar, como comprar. Então, foi assim que eu acabei no mundo da bike. E hoje é o esporte que eu levo na minha vida. Assim. Se eu puder, eu largo tudo para ir pedalar. Adoro, amo. E realmente a bike, ela é um esporte que permite que a gente, que todas as pessoas possam se surpreender até onde elas podem chegar. Porque eu mesma tenho hérnia de disco, tenho lesão de joelho, tenho várias questões biomecânicas e que com a bike eu consigo fazer o meu esporte, consigo me realizar, consigo ter um dia feliz, né? Porque só quem pedala entende o que eu tô falando. E sem dor, né? Claro que a gente tem todo um antes, né? Por aí que a gente vai falar ao longo da live hoje, mas a bike nos permite, né? Pois é, eu quero dizer que justamente, Paty, essa relação que a gente também criou, de tu me perguntar coisas, né, me consultar, também foram coisas que me motivaram a abrir o canal You Can Go Bike. Eu sempre tive ideia de montar um canal de conteúdo sobre ciclismo. Eu pensava em fazer uma coisa um pouco mais de conteúdo, enfim, de viagens ou de passeios, né, na Itália, que é um lugar que eu sempre amei demais e adoro pedalar. E aí eu fui provocado também, nessa época de pandemia, de fato colocar em prática isso, né? E eu levei em conta muito essas situações que aconteceram várias vezes na minha vida, de pessoas assim como tu, que me ligavam e me pediam uma opinião, que bicicleta comprar, como comprar, se dava para clipar. Esse final de semana tu me ajudou a trocar pneu? Te ajudei. Ajudei a Paty esse final de semana a tirar um pneu para arrumar. Né? Uma consulta online assim, também, muito legal. Isso me deixa muito feliz porque eu adoro ajudar as pessoas. Né? E quando eu me dei conta que, apesar de eu não ter uma vida profissional ligada ao ciclismo, eu sempre fui muito consultado até por ciclistas profissionais, grandes atletas e pessoas do meu convívio, né? Que pedalam muito mais que eu, inclusive, que sempre vinham me perguntar sobre a Itália. Ah, mas e a Itália? Como é que eu faço? Como é que tu comprou tua bicicleta na Itália? É fácil, é barato, é simples? E aí eu comecei a pensar e organizar essas informações todas e concluir que o canal You Can Go Bike ele tinha que nascer para isso, né? Então, eu já vou aproveitar aqui, Paty, fazer uma propaganda para as pessoas curtirem
passar essa informação, esses links da You Can Go Bike para outras pessoas que também gostam de pedalar e principalmente entrar no nosso link da bio e deixar lá seu nome e seu e-mail. Vocês vão cair no conteúdo oficial do nosso perfil You Can Go Bike. Vocês vão entender um pouco mais como é esse projeto de subir 5 passos em 7 dias na Itália pedalando, que a Paty eu sei que também já sonha com isso. Mas hoje o papo é contigo, tu que tem que falar, Patrícia, e eu quero te perguntar, já falou que vários ciclistas frequentam aí as tuas consultas. Eu queria te perguntar quais são os problemas, quais são as dores mais comuns do ciclista. Então, o que o ciclista ele traz de lesão é muito aberto. Um tem uma coisa, outro tem outra, outro tem outra. Mas o que todos que estão lá no meu consultório, e eu posso falar isso baseado, né, no meu dia a dia, todos meus pacientes ciclistas têm hérnia de disco. Isso não quer dizer, desculpa, isso não quer dizer que foi a bicicleta que criou, né? Todos caíram no ciclismo porque estavam com hérnia de disco e foi a atividade que eles conseguiram fazer sem ter dor. Então, claro que tem todo um preparo, né? A gente tem que ter aquela coisa de saber comprar, tem todo um antes, né? Mas muitos dos meus pacientes, inclusive, nem eram ciclistas e se tornaram ciclistas porque eu sempre incentivo meus pacientes a fazerem uma atividade física e a gente vê que o ciclismo ele nos permite fazer coisas muito longas, passar um dia inteiro pedalando ou uma noite e um dia pedalando, pedalar 200, 300 quilômetros e a gente no outro dia tá bem, não ter dor. Eu falo a gente porque eu também sou herniada, eu também tenho hérnia de disco. E o paciente que chega lá sem ter isso como esporte, acaba entrando nesse mundo como opção. Porque o paciente que ele tem hérnia de disco, se ele for correr, ele vai correr uns 2 meses. E deu. Nunca mais vai correr, porque ele vai ter uma super crise. Ou ele, vou fazer, sei lá, jiu-jitsu, vou fazer muay thai. Esse paciente, ele vai sempre ter limitação. E na bike, não. Ele consegue fazer os seus pedais, consegue fazer os seus percursos, as suas aventuras de uma forma segura, né? Então, é muito clássico isso. E claro que tem outras lesões inúmeras, né? Que por falta de preparo mesmo, né? Então, que isso é uma coisa que é essencial quando a gente pensa em entrar no mundo do esporte, seja ele qual for, né? A gente tem que estar preparado para isso. Pois é, Patrícia, uma coisa que eu sempre falo, às vezes, assim, é que, por exemplo, às vezes, quando eu volto de um pedal, eu sinto, por exemplo, uma dor na cervical, né? Que eu sei que tem outros amigos que também sentem isso. O que tu pode me falar também sobre esse tipo de situação? Assim, já me tratou várias vezes, inclusive, né? Que eu chegava reclamando, eu fui pedalar e voltei com dor na cervical. O que tu pode falar sobre isso também? Então, o que acontece, né? Então, quando a gente vai entrar num esporte, quando a gente vai assumir um esporte, a gente tem que fazer isso que eu fiz, né? Entrevistar alguém que sabe do negócio. Primeira coisa. Então, quando a gente vai comprar uma bike, quando a gente vai adquirir a bike, a gente não pode comprar ela porque ela é bonita. A gente tem que se informar, a gente tem que entender um pouquinho daquilo e comprar a bike específica para aquilo que você quer fazer e para quem você é. Quando a gente pega a bike lá na loja, a gente não tem que sair pedalando. A gente tem que ter, primeira coisa, fazer um bike fit. Mesmo que a gente não use sapatilha, que muitas pessoas pensam que o bike fit é só depois da sapatilha. Não. Depois que você botar a sapatilha, você faz outro bike fit. Mas, primeira coisa, pega a bike, vai fazer o bike fit. Tem que regular a bike para o seu tamanho, para o seu perfil. Por que a gente tem a dor? Porque ou tá com a altura errada,
ou tá usando a cintura escapular de forma errada, tá deixando o ombro elevado, o cotovelo não tá mantendo a flexão do cotovelo, tá pedalando o cotovelo estendido. E isso tudo acontece porque as medidas da bike estão erradas, né? E isso, o Lissa pode nos falar isso melhor do que eu, né? E, então, esse preparo é muito importante para que a gente evite as lesões, para que a gente evite ter a dor no pós-pedal. Claro que a dor muscular no pós-pedal, principalmente no início, é normal. É normal a gente ter. Eu, sei lá, nunca fiz o Belo, que é um morro que é temido por todos aí na Serra. Nunca fiz o Belo, fui lá e vou fazer o Belo. Cara, certo que no outro dia tu vai ter uma dorzinha muscular, mas ela vai ter que passar. E se ela não passar, é porque alguma coisa está errada. E essa alguma coisa daqui a pouco tá lá no teu preparo, não. Ou na tua escolha da tua bike, ou tu não fez o bike fit, ou tu não estás com os equipamentos corretos, né? Tem gente que fala, minha mão formiga. A mão formiga porque acaba pressionando um nervinho que passa aqui por causa do mau posicionamento do punho, né? Lá na pegada errada. Existem, além do bike fit que corrige essa pegada, existem luvas específicas para evitar isso. Tem toda uma linha de acessórios que faz com que a gente pedale com mais qualidade. Mas o nosso corpo, que é o nosso motor. Então, a gente precisa do quê? A gente vai precisar que o nosso corpo esteja preparado, esteja forte para que a gente consiga pedalar sem lesão. E para isso, a gente precisa de orientação de um profissional. E aí que entra toda essa parte que a quiropraxia faz, né? Que nós, lá na Quiropraxia Caxias, a gente está super preparado para isso. Que é o quê? Que é orientar. Primeiro que a gente precisa ter uma coluna alinhada. Que se a gente não tiver uma coluna alinhada, não adianta a gente fazer reforço muscular em cima de um prédio que está torto. É a mesma coisa que a gente fazer um vigamento num prédio que já está caindo. Não, né? A gente precisa estar com o prédio bem alinhado para que a gente possa fazer o vigamento e que esse vigamento seja benéfico, que ele seja realmente uma bengala, um ajudante e não uma coisa que vai nos atrapalhar, né? Porque fazer o reforço errado vai gerar lesão também. Então, a gente precisa ter o alinhamento da tua coluna, precisa ter diagnóstico se houver qualquer lesão prévia, isso para que a gente faça tudo pensando, objetivando, proteger aquela região onde já existe uma lesão. E aí sim, se traçar um plano de reforço com atividades onde a gente venha ganhar a estabilização de cintura escapular, que principalmente é uma das maiores razões onde a gente acaba tendo a dor cervical no final do pedal, porque a gente eleva a escápula, não mantém a escápula lá baixa, fechadinha, tudo organizado, né? Firme nessa região. E onde o cotovelo estando flexionado, todo o impacto, todo o movimento, ele é absorvido aqui no cotovelo e ele não é transmitido para nossa coluna. Então, quando a gente tem dor no final do pedal, não tô falando de dor muscular, que dor muscular é gostoso, né? Nosso corpo, inclusive, fica feliz quando a gente produz lá o ácido lático e tal. Mas tô falando de dor que nos incapacita, que nos atrapalha, que fica com a gente ali uma semana, fiz um pedal, fiquei uma semana com dor. Tá errado. Tem alguma coisa que tá errada. E aí que entra toda essa parte da orientação, né? Da importância de a gente ter orientação, né? Então, por isso que eu disse que quando eu pensei, não, eu agora fechou as academias, eu vou pedalar, eu fui conversar com quem sabia do pedal. Não adianta a gente ir lá na loja e querer falar com o vendedor da loja. Ele vai te vender a bike mais cara, que tá lá, encalhada faz 6 meses, ele não consegue fazer liquidez, e tu vai sair feliz, contente, achando que comprou uma nave, né? Não, né? A gente tem que se informar, tem que buscar ajuda, assim como a gente tem que conversar com o nosso doutor para ajudar a gente, né, a começar o esporte de uma maneira saudável e não ter lesão depois de começar. Ótimo. É isso mesmo. Eu acho que essas ideias que são as que eu costumo passar, porque eu vejo que cada vez tem mais gente pedalando, isso é magnífico, eu amo ver tanta gente pedalando cada vez que eu saio e eu vejo essa evolução do esporte no Brasil.
porque eu pedalo desde sempre, né? Eu lembro que quando a gente saía, eu e poucas outras pessoas aqui, a gente saía e praticamente não encontrava ninguém, nós éramos os únicos pedalando, e eu vi o esporte evoluindo de uma maneira magnífica e maravilhosa, e hoje, cada final de semana que eu saio, eu vejo mais gente pedalando, de todos os públicos, né? E uma das coisas que eu bato o olho, acho que é como tu, né, Paty, como profissional da saúde, às vezes eu bato o olho e de longe eu já vejo, nossa, essa pessoa está com a bicicleta errada, ou está mal posicionada, ou está com o canote, né, do selim baixo, ou está muito alto, ela está fazendo uma variação, ou está pedalando com a coluna torta, enfim. Isso me preocupa demais, porque isso pode acabar levando a uma lesão um pouco mais grave e tirando essa pessoa do ciclismo, do pedal. Assim como eu já ajudei muita gente a entrar no ciclismo, já vi muita gente entrar no ciclismo, eu também já vi algumas pessoas abandonarem ou saírem do ciclismo sempre por um único motivo, que é, eu sofro demais, eu ficava com dor, eu sofria demais, enfim. Eu acho isso triste, porque tudo é possível a gente realizar quando a gente pratica o ciclismo, desde que a gente tenha uma boa orientação, né? E os conteúdos aqui do You Can Go Bike, eles também vêm para isso, né? Eu costumo colocar bastante conteúdo direcionado a esses casos. Já falei sobre posicionamento, já falei sobre tamanho, né? Sobre acessórios, sobre qualidade de acessórios, mas também falei muito sobre regulagem da bicicleta, e eu recebo às vezes perguntas, e quase todas elas são relacionadas a isso. Eu dificilmente, até hoje, Patrícia, recebi perguntas de pessoas que querem, como é que eu faço para melhorar a minha performance? Como é que eu faço para fazer passados 100 quilômetros ou passados 50 quilômetros? As pessoas, as perguntas, elas chegam normalmente direcionadas nesse sentido. Eu tenho dor, como é que eu posso regular minha bicicleta? Que bretelle ou que roupa eu preciso comprar porque a minha está incomodando, eu deixei de pedalar porque me deu assadura, então, né, a sapatilha, sei lá, está me doendo o calcanhar. Então, eu vejo que é muito relacionado a essa falta de conhecimento e falta de assistência. E dentro dos nossos conteúdos que a gente está desenvolvendo para as pessoas de forma organizada, eu dediquei alguns módulos sobre isso, né? Sobre preparação, sobre regulagem, sobre todos esses conhecimentos que vão evitar que as pessoas tenham lesões ou sintam dores ou fiquem mal depois de um pedal, né? Quando eu vejo isso na estrada, sinceramente dá vontade de parar a pessoa e dizer, caramba, vai trocar o guidão por um guidão um pouco menos largo, né? Que isso vai te gerar uma dor, sem dúvida. Então, mas obviamente que a gente acaba não fazendo isso, né? Porque não conhece aquela pessoa, imagina. Aquela pessoa vai olhar para ti e vai dizer que essa pessoa está se metendo, né, na minha vida. Mas é difícil a gente ver isso, entender que talvez daqui a uns meses aquela pessoa vai parar de pedalar, né? Agora, essa questão que tu falou, Paty, da consciência corporal, eu acho ela extremamente importante, porque eu sou uma pessoa que depois que eu entendi o funcionamento, por exemplo, das minhas hérnias, como elas podem doer ou não doer, eu acabei mudando o meu comportamento, né? E uma das coisas que eu já não admito mais é sentir dor, né? No meu dia a dia, e principalmente quando eu estou pedalando, porque eu sei que eu vou querer pedalar toda semana, eu vou querer pedalar de novo no sábado, no próximo domingo. Então, o que acontece? Como é que é o meu dia a dia nesse sentido? Por exemplo, eu vou pedalar, eu tenho 2 bicicletas hoje diferentes, mas ambas reguladas para mim, né? Então, assim, às vezes eu saio com uma e às vezes eu saio com outra. E cada vez que isso acontece, eu tenho cada vez mais consciência do funcionamento mecânico daquelas bicicletas, mas também tenho uma noção cada vez melhor do meu posicionamento em cima da bicicleta. Então, o que acontece? Quando eu mesmo não faço os meus próprios ajustes, eu espero passar lá 2 ou 3 meses, eu ligo de novo, por exemplo, para o profissional que faz bike fit para mim, que já me conhece, que eu já fui mais de uma vez, né? Já fui várias vezes para cada uma das bicicletas, eu vou lá e vou relatar para ele, vou dizer, olha, o que eu estou notando de diferença entre as 2 bicicletas? Quando eu saio com essa, acontece isso, quando eu saio com a outra, acontece aquilo. E ele sempre vai fazer um microajuste
e vai repercutir para mim lá na estrada, na hora que eu estou subindo um morro, ou que eu estou ultrapassando, enfim, uma quilometragem que eu costumo fazer. Então, essa consciência corporal a gente só adquire com conhecimento e com a regularidade na pedalada, né? E uma coisa também, Patrícia, que eu falo para algumas pessoas que eu acho extremamente importante vai pedalar em grupo, vai pedalar em casal, mas às vezes os momentos que eu mais aprendo sobre mim mesmo em cima da bicicleta é quando eu estou sozinho, porque eu consigo me concentrar, eu consigo entender, peraí, onde é que está isso, onde é que está essa dor, onde é que está E olha às o meu vezes é uma posicionamento do coisinha braço. desse tamanho, né? É uma É, regulagenzinha assim que a gente pensa, meu Deus, exato. mas era só isso. É. E resolve tudo, né? Exato. E quando a gente está em grupo, ou está, né, com amigos, enfim, um casal, a família, a gente está conversando, a gente está batendo papo, a gente está fora da posição, a gente não presta muita atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, uma das coisas que eu peço também para as pessoas vai se divertir, sem dúvida, pode sair sempre com o teu grupo, mas troca muita informação. Troca muita informação. Eu aprendi muito trocando informação com os meus parceiros de pedal, meus amigos, com a Patrícia, né, no consultório. Paty, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ela mantém o ombro fixo, dobra o cotovelo. Então, essas coisas a gente ouve de pessoas mais experientes, ouve, né, de um profissional de bike fit, ouve de um profissional da área da saúde, como a Paty. Isso vai agregando conhecimento, vai agregando sensações na hora do nosso pedal, e é o que vai nos fazer conhecer mais o esporte, nos autoconhecer cada vez mais para evoluir dentro do esporte. Eu acho que é isso um pouco, né, Paty, que eu estou falando. Estou certo, né? Nossa, total. E se eu pudesse deixar assim, claro que se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Mas se eu pudesse deixar, né, um recado, né, para os ciclistas ou inclusive para os meus pacientes, isso foi uma coisa que eu até, em função da pandemia, em ter fechado as academias, que acontece? Aí comprava bike e estavam fora da academia. O que eu fiz? Eu, pensando nisso, eu fiz um treinamento online, onde os atletas Legal. poderiam acessar online. Primeira coisa, né? Que ele começa esse treinamento explicando como é o funcionamento do nosso corpo. Porque quando a gente está educado, quando a gente conhece, que foi o que o Lissa falou, quando eu entendi como a minha hérnia funciona, eu entendi o que eu posso e o que eu não posso. Né? Então, assim, esse treinamento, ele começa educando o atleta, educando os pacientes. E aí, lá dentro, a gente tem 4 pilares. E, inclusive, se você clicar lá no link da bio, lá na Quiropraxia Caxias, clicar lá no link da bio, eu liberei para quem está olhando essa live uma aula legal. experimental do primeiro módulo de entrada, com atividades baseadas em ortostase, em estabilização, em melhora de propriocepção, de coordenação. E eu quero que você que está assistindo a live faz uma semana do treinamento só com essa aula experimental que eu dei, que é só uma amostrinha. E depois de uma semana, vai pedalar no sábado e escreve para mim no direct como que foi o teu pedal no sábado. Porque quando a gente tem a estabilidade, quando a gente tem o nosso corpo um funcionamento harmônico, funcionando como certinho, tudo vai melhorar, o nosso desempenho vai aumentar, a nossa performance vai ser outra. E é um contexto, é um conjunto, né? É a gente entender o nosso corpo, é a gente entender como a bike funciona, é a gente entender o esporte e a gente estar preparado para ele. E aí a gente vai conseguir fazer o melhor, dar o nosso melhor, crescer no pedal e sem lesão, né? É isso aí. Tem uma coisa que eu falo, faz alguns anos que eu dou aula na universidade também, nada a ver com ciclismo, né? Aí dentro da minha área. E tem uma coisa que eu falo para os meus alunos e que eu também estou começando a entender que isso tem muita relação com todas as coisas que a gente faz na vida e que tem relação com o ciclismo e um pouco isso que tu está falando, né? Tem algumas pessoas que, por exemplo, quando a gente vai passar um trabalho, né? Por exemplo, de aula ou algum exercício para fazer durante a semana,
elas acham, às vezes, criam uma barreira, né? Ah, mas eu não tenho tempo, não quero fazer, ou tenho preguiça, enfim. O E eu tempo falo, né? sempre é a desculpa. Mas Sempre, eu né? falo, mas eu falo uma coisa para os meus alunos que eu acho muito legal esse argumento que eu uso, que é assim, poxa, se vocês estão aqui, né? Se você está pedalando e gosta, se você pagou para fazer um curso universitário superior, porque você gosta do que você está fazendo, você vai fazer esses trabalhos com muito prazer. Por isso que vai te dar prazer lá na frente. Então não é um trabalho, né, no sentido negativo da palavra. Poxa, imagina, eu dou aula de cinema, né? Eu peço para uns alunos de cinema assistirem filme como trabalho. Isso é difícil? É feio? Não, né? É a mesma coisa passar, que nem tu falou agora, passar alguns exercícios enfim, de reforço, de alinhamento para fazer em poucos minutos, enfim, pouco tempo durante a semana, né, em uns intervalos que a gente tem, para poder sair e pedalar melhor no final de semana. Então, não é nenhum trabalho extra, não é nenhum esforço extra que a gente tem que fazer durante a É um semana. Aliás, vou lá carinho, olhar. né? É um É um carinho. carinho com o nosso corpo, é valorizar o nosso corpo. Imagina que a gente não Exato. consegue tirar 20 minutos do nosso dia para cuidar da gente. Exato. Exato. Fazer atividade física, fazer as atividades desse treinamento, ou ir na academia, ou né, ter atividades que deixem o nosso corpo saudável, é que nem escovar um dente. A gente precisa valorizar isso, né? A gente precisa ter esse tempo, a gente precisa nos presentear, né? A gente faz tanta coisa pelo nosso cliente, pela nossa família. Como é que a gente não vai ter uns minutinhos para cuidar da gente, né? É um pouco isso é um pouco esse o espírito, né, do meu canal também, do You Can Go Bike. E essa provocação que eu faço, né, de a gente sair, quebrar um pouco essa questão do nossa rotina, de repente criar um objetivo um pouco mais ousado, um pouco maior. E tem uma coisa que eu defendo demais aqui, é que qualquer pessoa pode fazer, praticar ciclismo, qualquer pessoa pode atingir esse objetivo que eu estou provocando aqui no canal, que é subir 5 passos em 7 dias na Itália. Eu sou muito convicto de que qualquer pessoa pode fazer isso, porque eu passei por essa transformação, né? Eu conheço vários ciclistas que passaram por essa transformação. Começaram do nada. Eu tenho, por exemplo, meu pai, que tem quase 73 anos de idade, que tem outros amigos também, né? Mais ou menos essa idade, e que começaram a encarar o ciclismo como atividade esportiva agora, sabe? E eu fico muito feliz em ver, por exemplo, a evolução dele, o envolvimento que ele tem, sabe? De querer aprender um pouco mais, querer conhecer mais, aí ele sai sozinho para comprar os seus acessórios, sua roupa, a desbravar. Às vezes ele me manda foto durante o pedal, diz, olha, eu tô aqui, né, dele com a bicicleta, às vezes com um amigo, às vezes sozinho. Então isso é muito legal. E eu defendo, Patrícia, que qualquer pessoa pode fazer isso, né? Pode entrar Com para esse certeza. mundo maravilhoso do ciclismo, pode sonhar em ir para a Itália pedalar, né? Porque eu acho que são conhecimentos e acompanhamentos muito básicos que a gente precisa ter para que isso aconteça, né? São coisas que a gente está falando desde o início da live, tanto eu quanto tu. Eu Que é tenho comprar a bicicleta. pacientes, eu tenho pacientes que chegaram para mim há 13 anos atrás com a folhinha para ir para o bloco cirúrgico operar a hérnia de disco. E hoje esses pacientes, eles são atletas de alta performance na bike e não operaram. Claro que ele me visita uma vez por mês, claro que ele faz as atividades que eu estou propondo lá no treinamento, né? No treinamento fim da dor. Mas a gente tem que se doar. Mas a gente merece isso, nosso corpo merece isso. E a bike é o nosso presente, né? É o que a gente ganha de volta, é quando a gente chega em casa, depois de todos aqueles quilômetros, e a gente pensa, meu Deus, eu consegui fazer isso tudo. É muito gratificante e a gente merece isso. A bike, ela é recompensadora. Não tem que não É se muito, apaixone. é muito legal, né? Muito legal. E essa questão que tu falou também, ela é bem importante, né? Porque quando eu tive eu tive mais de uma crise da hérnia de disco e foi muito, muito dolorido. Eu fiquei completamente torto, gente. Assim, não conseguia ficar em pé. Teve momentos que eu não conseguia caminhar.
né? E aí a gente chega num estado de dor e de desconforto tão grande que a gente mesmo chega a pensar assim, né? Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Vou ter que ir para um Eu não bloco vou mais cirúrgico. melhorar isso aqui. A gente pensa no pior, né? A gente tem esse condicionamento de pensar no pior, né? Dizer, bom, agora acabou a minha vida, eu vou ter que ir para um bloco cirúrgico, eu vou passar por um estado de ficar 6 meses imobilizado, sem poder pedalar, sem poder fazer outro exercício, e acabou, enfim. E aí eu sou muito, muito testemunha disso, ou caso para isso, né? De dizer que não, que a gente tem isso, tem solução, que a Patrícia consegue reverter esses casos, né? E eu volto a repetir, eu tenho uma vida super normal, eu estou me cuidando, estou fazendo meus exercícios, eu não sinto praticamente nada mais na minha lombar, nada. Aquela dor que eu aprendi a conviver durante 10 anos, ela desapareceu da minha vida, ela desapareceu, né? Então, é muito, muito bom a gente poder dizer isso, né? Porque a gente sabe de outras pessoas que tiveram casos mais graves, ou não sei se foram mais graves, mas acabaram tendo que ir para o bloco cirúrgico fazer cirurgia de hérnia. E eu me prometi, eu disse, olha, eu não quero chegar nesse nível, eu vou adiar isso o máximo da minha vida que eu puder, né? E O hoje Lissandro me disse, eu eu vou fazer o que vivo tu hoje, quiser. eu Eu vou, eu não vou vou, eu vou operar, eu vou dizer fazer assim o que eu que tu tenho. quiser. Pois é, e não é uma questão assim de só, né, medo de entrar no bloco cirúrgico, enfim, é uma questão de nos tratar bem, né, de me tratar bem, de dizer assim, poxa, se eu posso me cuidar, se eu posso ser diferente, aquelas tomadas de decisão que a gente tem na vida, sempre, né, quando a vida nos chama, assim, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, né, que a gente chega e diz, bom, agora eu vou ter que mudar. Agora eu vou ter que tomar uma decisão, né? E eu entrei, de fato, assim, de volta para o ciclismo com outra cabeça num momento assim também. Eu falo, né? Foi no momento que eu tive, assim, também um colapso aí de estresse, que eu tive uma saída, fui para a Itália, eu olhei tudo aquilo, todo aquele universo que eu sempre amei demais, e disse, poxa, mas como é que pode, né? Eu vir tantas vezes para a Itália, trabalho, enfim, às vezes a passeio mesmo, e não dedicar o tempo, meu tempo para mim mesmo, e dando de presente uma bicicleta italiana, ou indo pedalar nesses espaços que eu tanto adoro, ou fazer coisas, né, que eu tanto adoro. Por que eu me privo dessas coisas que fazem bem para mim, para o meu espírito, para o meu corpo? Né? E aí veio essa decisão toda, e eu acho que a gente tem, né, Patrícia, esses cases de muita gente que passou por isso também, que foi lá e por conta de um problema um pouco mais grave, tomou uma decisão de mudar, dizer, bom, a partir de agora eu vou cuidar mais de mim, vou cuidar do meu corpo, a gente consegue equilibrar a nossa vida nesse sentido, se de fato a gente tem essa mudança de chave, essa mudança, né, de pensamento em relação a nós mesmos. Isso é isso mesmo. Eu agora, Patrícia, eu quero deixar também aí, reforçar para quem está na live hoje, se alguém tiver alguma pergunta em relação a dores aí no ciclismo ou na vida mesmo, né? Dor nas costas, outras dores, que aproveite aqui a Patrícia, né, nesses últimos instantes aqui da nossa live. Isso, ou Eu também queria depois só... pode escrever no meu direct, eu sempre respondo, né? Claro. Agora eu mudei o link da bio para poder abrir para vocês essa aula experimental, mas daqui um dia, 2 já vou trocar de volta. Se clica lá, a gente tem um canal direto com a clínica, mas no direct eu sempre respondo e pode ficar bem à vontade de pedir dicas e tudo mais. Isso que é legal, né? Uma das coisas boas, assim, que a gente já tinha toda essa tecnologia à disposição, mas a pandemia veio trazer também essa coisa de a gente poder contatar mais gente, né? Ou fazer outros contatos à distância. A Patrícia está aqui no Rio Grande do Sul, eu também. A Patrícia está em Porto Alegre hoje. Só que a gente sabe que a gente pode contribuir, né, Patrícia, de alguma forma para a vida das pessoas em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo hoje. Então, eu reforço esse convite que a Paty fez, né? Se você tem algum problema, quer falar direto com ela, depois, em outro momento, manda, porque eu tenho certeza que ela vai fazer questão
de resolver ou te ajudar de alguma maneira. Se ninguém vai fazer perguntas, enfim, ainda a gente tem mais um tempinho antes de encerrar essa live, mas eu quero que tu aproveite, Paty, para falar os canais, reforça os canais por onde as pessoas podem entrar em contato contigo, podem ter acesso aí a esse teu programa também de exercícios e treinamentos em casa, né? Que é muito legal isso também. Então, a Quiropraxia Caxias, agora, né, com uma unidade em Porto Alegre também, né? Que é Quiropraxia Caxias Poa. Em Caxias, a gente está localizado lá no bairro São Pelegrino. E aqui em Porto Alegre, a gente está aqui no bairro Auxiliadora, próximo do Iguatemi. E no YouTube, tem o meu canal lá, no Facebook, nas redes sociais e no Instagram. E completando o que o Lissa falou, né, dessa questão das tecnologias e tal, isso realmente a pandemia ela veio para nos ajudar muito com essa explosão, né, do mundo digital. Hoje eu tenho alunos que moram em Miami e fazem o meu treinamento para pedalar lá. E eu tenho alunos que estão no Nordeste. Quando que antes da pandemia e a gente ia pensar que eu ia ter pacientes lá fora, que iam ter pacientes longe daqui? Quando que eu ia pensar antes da pandemia que eu ia ter a possibilidade de expandir a Quiropraxia Caxias para outros lugares, né? Então, sim, com certeza a pandemia foi muito benéfica para abrir a nossa cabeça, né? Para isso tudo. E então, quero reforçar com vocês, cliquem, quem está vendo a live, vai lá, clica no link da bio, faz a aula experimental e me conte como foi o seu próximo pedal depois de 7 dias fazendo o treinamento, tá? Me conte. Com certeza Legal, você vai se surpreender. Maravilha. A gente sabe que tem alguns macetes, né? Tem algumas questões que são fundamentais, né? Na nossa vida e como a gente falou, estava dando exemplo antes dos equipamentos ou das regulagens das bicicletas, é inacreditável, mas às vezes é meio centímetro de regulagem e a gente já resolve uma coisa assim importante, né? Eu passei um tempo atrás eu tive um problema de joelho alguns anos atrás, que de fato me afastou do ciclismo por um tempo. Eu procurei especialistas, fiz tratamento, fiz várias coisas. E o que aconteceu? Falei com outros amigos ciclistas também, todos eles falavam, mas alguma coisa de posicionamento, isso e aquilo e tal. E eu fui descobrir meio por acaso. E acabei comprando uma outra bicicleta, colocando uma outra sapatilha, outro tipo de pedal. Fui pedalar e nunca mais senti essa dor na minha vida. E um dia, pegando por acaso minha bicicleta antiga e colocando a minha sapatilha antiga, eu concluí que era o posicionamento da sapatilha. Eu já tinha feito alguns ajustes, inclusive do meu posicionamento durante os meus pedais, e nunca tinha me dado conta disso. Então, às vezes são detalhes que a gente tem que pesquisar. Bom, entrou aqui uma pergunta da Janete. Quais são as técnicas que tu usa no teu consultório, além da quiro, para crises nos joelhos? Fala aí para nós, Paty. Então, a gente tem uma gama de técnicas, né? Além da quiro, até pelas minhas outras formações, mas a acupuntura, ela é a mágica do joelho. Então, quando a gente tem um paciente que tem lesão, tem dor, vai lá na farmácia e compra um remédio e acabou. Você vai tomar o remédio, vai passar dor, daqui 2 dias a dor volta, mas por 2 dias passou. Então não adianta a gente tratar dor. Então, o que está causando essa dor? Resolver a causa disso, eliminar os fatores causadores e aí sim reabilitar e buscar como a gente vai melhorar e fazer com que isso não aconteça de novo. Mas lá no momento da dor, né, quando está na crise, a acupuntura, ela é a nossa varinha de condão, porque ela consegue deixar nossos pacientes melhor, com qualidade, enquanto a gente consegue corrigir através da quiro essas outras coisas, essas outras disfunções. Algumas vezes, a nossa dor no joelho, a gente vai lá, investiga, faz o exame, não acha nada. A nossa dor no joelho, daqui a pouco a culpa não está no joelho, a culpa está lá no quadril, ou a culpa
está lá no nosso tornozelo, na nossa pisada, ou até mesmo lá na nossa coluna. Então, não adianta a gente só pensar na dor. Técnicas que eliminam dor, elas são muito fáceis, né? Porque é a mesma coisa que ir na farmácia comprar remedinho. Então, além da quiro, a gente tem toda essa outra parte. Dentro da acupuntura, a gente tem N técnicas também, que é a ventosa famosa, né, dos danadores, a moxa, a gente tem a laser puntura, né, que é laser com é uma acupuntura sem agulhas, né, para os pacientes que têm medo, com uma maquininha. Então, tem N técnicas e a famosa kinesiotaping, que ajuda muito nós, atletas, que são aquelas bandas elásticas coloridas, que elas não são apenas coladas, né? Como a gente pensa, elas têm toda uma técnica de aplicação e que ajudam na estabilização. Ali também tem mais uma perguntinha, né? Deve sair depois do pedal. Se pode pedalar depois da quiro, né? Pode, né, Paty? Pode, né? Dá para sair da sessão de bicicleta. Mas eu tenho paciente que vem para consulta de bike e deixa estacionada lá no hall de entrada e depois vai embora de bike. Gente, a quiro, ela é usada muitas vezes nos atletas de alta performance antes de o atleta entrar na prova, para que ele renda mais naquele momento, entendeu? Então, sim, pode pedalar, pode fazer o que quiser depois da quiro, porque a sessão é gostosa, não dói. E como o Lissa falou lá no início, a gente preconiza isso lá na Quiropraxia Caxias, né? A quiropraxia sem estalos, pelo método ativador, e que vai fazer com que você saia de lá muito melhor do que você entrou. Sempre. Essa foi pelo menos a minha experiência, sempre saía muito melhor. Né? Às vezes no dia seguinte, vou contar essa parte. Às vezes no dia seguinte eu contava com mais dor assim, muscular, mas eu sabia que era, né, o resultado do tratamento, mas assim, passava aquilo. Porque muitas vezes a gente tem que mudar condições, né? Mudar condições que o nosso corpo está habituado com aquilo, né? Exato. E o nosso corpo muitas vezes não aceita, ele é teimoso, a gente tem que ir lá e repetir, até que ele entenda que aquilo ali é o melhor para ele. E às vezes ele reclama no dia seguinte, mas é normal. E depois segue bem. Segue bem. E uma coisa também, antes da gente encerrar, que eu queria dizer agora, que eu lembrei, tu falou recém sobre isso aqui, recentemente, que às vezes a nossa dor em algum ponto não é naquele ponto, né? A gente tem dores causadas por outras questões do nosso corpo. Isso também já vi acontecer, né? O nosso corpo é super complexo. Às vezes a gente vai com uma dor lá no pescoço, mas que a causa pode ser na lombar ou vice-versa. Enfim, isso também é uma coisa bastante interessante. Ou na nossa perda de convergência, ou na nossa mordida que está errada, né? Até a mordida, às vezes, né? Por isso que é feita uma avaliação tão completa, né? Quando a gente chega na quiro, a nossa primeira consulta ela é super demorada, porque a gente acaba olhando todas as questões para que a gente possa fazer essas relações e realmente descobrir o que está levando à dor, né? Legal. Patrícia, a gente está com 55 minutos já de live. Tem mais uma pergunta última antes da gente fechar. Tem algum movimento em Caxias que ensina adultos a pedalar? Não aprendi quando jovem. Rose Baldasso. Rose, olha só, eu não conheço isso, tá? Mas fica uma provocação bem legal, viu? Eu acho que... Mas eu vou te contar minha mãe também nunca aprendeu... minha mãe, por exemplo, nunca aprendeu a pedalar também. Olha! Exatamente. O meu noivo também nunca aprendeu. Sabe como ele aprendeu? Ele comprou a bike, né? E eu disse pra ele, agora senta e tenta. E aí foi. Tá brincando? Foi tu que ensinou ele a pedalar? Olha, que demais! Que história demais essa. Adorei demais. E agora ele pedala, né? Bacana. Bem legal. Fernando, né? Um abraço. Não Fernando, desiste, né? Rose. Vai lá que tu vai conseguir. Compra a bike, é o primeiro passo. Pede ajuda pro Lissa, compra a bike e depois tu vamos lá, vamos descer as montanhas e subir e descer as montanhas da região da Serra Gaúcha maravilhosas aqui. Paty, muito obrigado pela tua presença.
tá? Hoje eu agradeço demais minha primeira convidada aqui na live com especialistas, outros virão, Ai, mas eu fiz questão de falar contigo por justamente essa relação que a gente criou nos últimos anos, de saúde, de amizade, de pedal, de ciclismo, todos os papos que a gente falou, todas as vezes que tu me ajudou a curar minhas dores ou a corrigir a minha postura, os meus problemas. Muito obrigado por estar aqui hoje também, tá? eu que agradeço o espaço e desejo muita sorte nessa nova missão, né? De trazer mais Obrigado. gente para esse esporte lindo. E obrigada pelo espaço, pela confiança de sempre, Lissa. Tanto você quanto a Janete. Valeu. Vocês sabem que Valeu. vocês se tornaram meus amigos do coração e não só meus Isso aí. pacientes. Isso Porque aí. a gente acaba tendo um carinho muito grande, né? Então, obrigada mesmo pelo convite. E eu espero ter contribuído, né? Espero que Claro, o muito, pessoal sem aí dúvida. se Sem puxe dúvida. Eu para acho que pedalar. isso aí. E essa live, ela vai ficar gravada, tá? Vou deixar ela gravada no nosso Instagram aqui. Vou ver se eu consigo depois colocar ela nos outros canais. Então, fiquem ligados. Se vocês quiserem, alguém que está aqui agora perdeu o começo, quer revisar algum trecho da nossa live de hoje, quer mandar para alguém que também pedala, que tem dor nas costas, alguma outra dor, não só provocada, enfim, pelo ciclismo, mas que, né, esteja sofrendo com alguma dor, entra aí de novo na nossa live aqui, vai ficar gravada, assiste de novo, pega os contatos aí da Paty e segue a vida, porque a gente tem muita coisa legal aí, só esperando, né, a pandemia dar um tempo para a gente voltar a conviver de novo com os nossos amigos de uma forma muito mais tranquila e natural, né? Eu fico aqui fazendo as campanhas de vão se vacinar, por favor. Já tem dados concretos dizendo, né, que as vacinas estão resolvendo um pouco a nossa situação, né? Tem muita coisa ainda que a gente vai aprender com essa pandemia, mas tem algumas coisas que já nos ensinaram que são muito legais, né? E conviver mais com o esporte, conviver mais com a natureza é uma delas. Então, o ciclismo está aí para nos ajudar também nesse sentido, né? Aliás, o ciclismo cresceu demais no mundo todo a partir do início da pandemia, né? Quebrando recordes de venda de bicicleta no mundo todo. Isso mostra que o ciclismo é, de fato, uma maneira da gente buscar mais uma situação mais saudável e também tirar um pouco dessa pressão, desse estresse todo que a gente vive no nosso dia a dia, né, em sociedade, por conta desse momento que a gente está passando na humanidade hoje. Paty, de novo, muito, muito, muito obrigado. Tá? E a gente vai mantendo contato e deixando convite para as pessoas que quiserem assistir de novo a live, que vai ficar gravada aqui no nosso canal. Tá bom? Obrigado, foi um prazer e até breve. Obrigado a todos que ficaram aqui agora com a gente aí. Beijo, até. Tchau, tchau.